Uma escrava grávida de 8 meses foi punida pela patroa cruel e forçada a lavar lençóis por horas sob sol escaldante sem água nem comida. O castigo brutal fez o bebê nascer prematuro em condições terríveis, e quando a recém-nascida finalmente respirou após minutos de silêncio, uma luz dourada misteriosa começou a emanar do seu corpo. O médico ficou sem palavras, e o que aconteceu depois transformou completamente aquela fazenda de horror. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impressionante. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perca essa jornada. O sertão de Pernambuco ardia sob o sol implacável de setembro de 1875. A terra rachada e ressecada após meses sem chuva transformando a paisagem em tons de marrom e cinza onde antes havia verde. A fazenda Monte Carmelo estendia-se por léguas de território árido, suas plantações de algodão lutando para sobreviver à seca que assolava a região há quase 2 anos. Era propriedade do coronel Inácio Tavares da Silva, homem de 65 anos cuja fortuna vinha sendo construída há 3 gerações através de trabalho escravo implacavelmente explorado e conexões políticas que garantiam que leis abolicionistas aprovadas em capitais distantes nunca chegassem realmente ao interior profundo do Nordeste. O coronel era figura temida em toda a região, não tanto por violência física pessoal, aos 65, raramente sujava as próprias mãos, mas por sistema de punições meticuloso que implementara na fazenda. Havia hierarquia complexa de ofensas e penalidades correspondentes, todas registradas em livro grande que feitor-chefe consultava regularmente. Falar durante trabalho. 3 horas extras sob sol. Trabalhar lentamente. Redução de ração de comida. Responder com insolência. 10 chibatadas. Tentar fugir. 50 chibatadas públicas e marcação a ferro quente. Era sistema projetado não apenas para punir mas para quebrar espírito, transformar seres humanos em máquinas obedientes que funcionavam por medo puro. Entre os 220 escravizados que trabalhavam na fazenda Monte Carmelo estava Joana, mulher de 22 anos grávida de 8 meses, seu ventre volumoso tornando cada movimento um esforço que deixava-a ofegante mesmo em tarefas simples. Joana nascerá na fazenda, filha de Madalena, que morrera de febre quando Joana tinha 15 anos. Desde então, a jovem trabalhará nos campos de algodão durante estações de plantio e colheita, e na casa grande como lavadeira durante períodos menos intensos. Era trabalhadora diligente, quieta, que geralmente evitava a atenção. Qualidade valiosa em lugar onde ser notado raramente terminava bem. O pai do bebê que Joana carregava era fonte de especulação e tensão. Havia rumores sussurrados. Alguns diziam que era filho de Lúcio, o feitor-chefe, homem de 40 anos conhecido por usar mulheres escravizadas sempre que desejava. Outros especulavam sobre Gabriel, jovem escravizado de 25 anos que trabalhava nos estábulos e que era visto ocasionalmente conversando com Joana quando pensavam que ninguém observava. Mas Joana nunca confirmara nem negara qualquer teoria, mantendo o silêncio determinado que irritava Dona Eulália, esposa do coronel, que via a gravidez não revelada como desafio pessoal à autoridade dela sobre todos os aspectos de vida doméstica na fazenda. Foi em manhã de terça-feira, 14 de setembro de 1875, que incidente aconteceu que mudaria tudo. Joana estava trabalhando na lavanderia nos fundos da casa grande, curvada sobre tanque grande lavando lençóis e roupas da família do coronel. O trabalho era fisicamente brutal: levantar tecidos pesados encharcados de água, torcer com força para espremer, estender em cordas sob sol escaldante. Para a mulher grávida de 8 meses, era quase insuportável, mas Joana não reclamava porque reclamação apenas atrairia punição. Ela trabalhava em silêncio, suor escorrendo por rosto e costas, ignorando contrações ocasionais que vinham e iam. Não trabalho de parto ainda, apenas corpo preparando-se. Dona Eulália apareceu na lavanderia sem aviso, como frequentemente fazia, procurando razões para criticar ou punir. Era mulher de 58 anos cuja esterilidade, nunca conseguirá dar herdeiro ao coronel, a tornará amarga e controladora, encontrando satisfação em exercer poder sobre aqueles completamente indefesos contra ela. Ela inspecionou o trabalho de Joana com olhos críticos,
pegando o lençol que acabará de ser lavado e examinando-o minuciosamente. "A mancha aqui", ela declarou, apontando para a área que estava perfeitamente limpa. "Você está ficando desleixada, Joana. Gravidez não é desculpa para trabalho inferior." Joana abaixou cabeça submissamente. "Desculpe, senhora. Vou lavar novamente." Mas Eulália não estava satisfeita com desculpa simples. Ela viu oportunidade de exercer autoridade, de lembrar Joana de seu lugar. "Não apenas lavará novamente. Lavará todos os lençóis novamente. E ficará aqui trabalhando até terminar, não importa quanto tempo leve. Sem água, sem comida até trabalho estar perfeito ao meu padrão." Era punição cruel e desnecessária, projetada não para melhorar qualidade de trabalho mas para humilhar e causar sofrimento. Joana olhou para a pilha de lençóis. Havia pelo menos 20, cada um exigindo 15 minutos de lavagem intensa. Sob condições normais, levaria horas. Grávida de 8 meses, sob sol que já fazia ar tremer de calor, sem água ou comida. Poderia ser impossível, poderia matá-la e beber. "Senhora", ela disse, voz tremendo mas tentando manter calma, "estou grávida de 8 meses. Por favor, posso pelo menos beber água enquanto trabalho?" "O bebê." Mas Eulália a interrompeu com voz cortante como vidro quebrado. "O bebê é propriedade do coronel, assim como você. E ambos farão o que eu ordenar. Agora trabalhe, ou adiciono mais lençóis à pilha." Joana começou a trabalhar, sabendo que resistência apenas pioraria a situação. Ela lavou um lençol, depois outro, movimento repetitivo tornando-se tortura conforme horas passavam. Sol subia em céu sem nuvens, temperatura aumentando até que ar parecia líquido quente preenchendo pulmões a cada respiração. Suor encharcava roupas de Joana, garganta tornava-se cada vez mais seca, cabeça começava a girar de desidratação e exaustão. E através de tudo, contrações que sentirá ocasionalmente durante a manhã começaram a vir com mais frequência, mais intensidade. Não eram contrações de Braxton Hicks, preparação sem dor. Eram algo mais, algo que fez medo gelado percorrer a espinha de Joana. Por volta do meio-dia, 5 horas após começar punição, Joana estava no 13º lençol quando contração particularmente forte a dobrou, fazendo-a largar tecido pesado que estava segurando. Ela ofegou, mãos indo instintivamente para ventre, sentindo rigidez que não era normal. "Não", ela sussurrou para si mesma. "Não agora. Por favor, não agora." Mas corpo tinha próprio cronograma, não influenciado por súplicas ou circunstâncias. Outra contração veio 2 minutos depois outra 3 minutos após aquela. Trabalho de parto estava começando, ali mesmo na lavanderia, sob sol brutal, sem ajuda, sem água, sem ninguém que se importasse se ela ou o bebê sobrevivessem. Maria das Dores, mulher de 40 anos que trabalhava na cozinha adjacente, ouviu o ofegar de Joana e veio investigar. O que viu a alarmou imediatamente. Joana pálida apesar do calor, suor não apenas de esforço mas de algo mais sério, mãos apertando o ventre enquanto contração óbvia passava. "Joana? O bebê está vindo." Joana acenou, incapaz de falar através de contração. Maria olhou ao redor rapidamente, depois tomou decisão que poderia custar sua própria pele. "Vou buscar tia Benedita. Você precisa de parteira, precisa de ajuda agora." Maria correu para a senzala onde tia Benedita, parteira não oficial da fazenda aos 67 anos, estava remendando roupas rasgadas. "Joana está em trabalho de parto." Maria ofegou, sem fôlego de ter corrido sob calor. Na lavanderia. Dona Eulália a puniu, fez trabalhar sem água por horas, e agora bebê está vindo. Benedita largou costura imediatamente, pegando o saco pequeno que sempre mantinha preparado com ervas, panos limpos e ferramentas básicas de parteira. "Essa mulher insana vai matar mãe e bebê", Benedita murmurou enquanto seguia Maria de volta para a casa grande. Trabalho de parto prematuro por desidratação e exaustão é receita para a tragédia. Quando chegaram à lavanderia, encontraram Joana deitada no chão de pedra,
claramente incapaz de continuar fingindo trabalhar. Contrações vinham a cada 5 minutos agora, corpo determinado a expelir bebê independentemente de condições serem adequadas. Benedita ajoelhou-se ao lado de Joana, tocando testa, queimando de febre que vinha de combinação de insolação e início de trabalho de parto. Quando começou? Benedita perguntou. Joana conseguiu responder entre contrações, umas 2 horas atrás. Pequenas primeiro, mas agora estão fortes. Benedita examinou Joana tão discretamente quanto possível dado circunstâncias públicas, depois virou-se para Maria. Vá buscar água. Muita água. E panos limpos, mais que tenho aqui. E... Ela hesitou, sabendo o próximo pedido seria arriscado. Vá dizer ao coronel que Joana está em trabalho de parto prematuro e precisa ser movida para a enfermaria ou vai perder bebê que é investimento dele. Apele para bolso dele, não para a compaixão. Maria acenou e correu, deixando Benedita sozinha com Joana. Você vai ficar bem, Benedita disse, sabendo que era mentira mas precisando oferecer algum conforto. Já trouxe mais de 200 crianças ao mundo. Vamos trazer essa também. Mas mesmo enquanto dizia palavras reconfortantes, Benedita sentia medo. Joana estava extremamente desidratada, exausta de horas de trabalho físico brutal, e trabalho de parto prematuro significava que bebê poderia ter complicações. Chances de ambos sobreviverem eram não boas. Não boas de forma alguma. Maria retornou com água, e Benedita imediatamente deu a Joana beber. Pequenos goles primeiro para não chocar sistema, depois mais conforme corpo aceitava. Também retornou com notícia. O coronel diz que Joana pode ser movida para a enfermaria. Lúcio vem ajudar carregar ela. Benedita acenou com alívio. Pelo menos não dariam à luz no chão da lavanderia sob sol direto. Enfermaria era modesta, construção pequena com 4 camas e suprimentos médicos básicos, mas era melhor que nada. Lúcio, o feitor-chefe, chegou minutos depois. Era homem de 40 anos, musculoso de décadas de trabalho físico, rosto marcado por cicatrizes que testemunhavam vida violenta. Quando viu Joana no chão, expressão estranha passou por seu rosto, não compaixão exatamente, mas algo próximo de preocupação. Rumores sobre ele ser pai do bebê ganharam peso naquele momento, porque o homem que normalmente demonstrava zero emoção claramente estava perturbado. Ela vai sobreviver? Ele perguntou a Benedita, voz cuidadosamente neutra mas olhos revelando mais. Não sei, Benedita respondeu honestamente. Depende de quantos danos foram feitos por horas sob sol sem água. E de quão forte bebê é. Lúcio acenou, depois pegou Joana com surpreendente gentileza, levantando-a como se pesasse nada e carregando-a para a enfermaria. Benedita e Maria seguiram, trazendo água e suprimentos. E enquanto caminhavam, Maria sussurrou para Benedita. É dele, não é? O bebê. É por isso que está tão preocupado. Benedita não respondeu, mas silêncio era confirmação suficiente. Na enfermaria, Joana foi colocada em uma das camas, e Benedita começou o trabalho sério de assistir parto que estava progredindo rápido demais. Examinou novamente, desta vez completamente, e o que encontrou a perturbou. O bebê está em posição errada, ela murmurou, mais para si mesma que para outros. Não completamente virado. E está pequeno, definitivamente prematuro. Vai ser parto difícil. Ela olhou para Lúcio, que permanecerá na enfermaria em vez de sair como seria apropriado. Preciso de Dr. Henrique. Se tem alguma influência com coronel, use agora. Este parto precisa de médico. Lúcio hesitou apenas momento, então acenou e saiu rapidamente. Ele encontrou o coronel Inácio em escritório, revisando livros de contabilidade da fazenda. Coronel, Lúcio disse, mantendo voz respeitosa mas firme. A escrava Joana está em trabalho de parto difícil. Benedita diz que precisa de médico ou perdemos bebê, talvez mãe também. Dr. Henrique está na vila. Posso enviar mensageiro? O coronel olhou para cima, irritação em rosto por interrupção. Médico custa dinheiro. Parteira deveria ser suficiente. Mas Lúcio,
Num momento de coragem que surpreendeu até ele mesmo, pressionou: com respeito, senhor, bebê é investimento. Médico custa menos que perder ativo futuro. Era argumento que apelava para pragmatismo de coronel em vez de humanidade. E funcionou. Inácio suspirou, acenou. Está bem. Mande buscar Henrique. Mas se isso for alarme falso, custo sai do seu salário. Lúcio aceitou o termo sem hesitação, já saindo para enviar cavaleiro mais rápido para a vila buscar médico. E enquanto esperavam doutor Henrique chegar, trabalho de parto de Joana intensificou-se de formas que assustaram até Benedita experiente. Contrações vinham agora a cada 2 minutos, cada uma fazendo Joana gritar de dor que ia além de normal. Benedita podia sentir que algo estava muito errado. Bebê estava preso, não descendo através de canal de parto como deveria, e cada contração estava causando mais sofrimento sem progresso real. Você precisa empurrar quando eu disser, Benedita instruiu, tentando soar confiante. Na próxima contração, empurra com tudo que tem. Joana tentou, empurrando até rosto ficar vermelho de esforço, veia saltando em pescoço. Mas bebê não se movia. Estava preso. Doutor Henrique Mascarenhas chegou 2 horas depois, 2 horas durante as quais Joana empurrou repetidamente sem sucesso, corpo exaurindo reservas finais de energia, dor tornando-se tão intensa que ela mal estava consciente entre contrações. Henrique era homem de 52 anos, médico há 27, com vasta experiência em partos complicados. Um exame rápido confirmou seus piores medos. Bebê está em posição oblíqua, ele diagnosticou. Não completamente atravessado, mas também não em posição de cabeça para baixo adequada. E é pequeno, prematuro. Vou tentar virá-lo manualmente, mas se não funcionar. Ele não terminou frase, mas implicação era clara. Cesariana seria necessária, procedimento que quase sempre matava a mãe. Henrique tentou por 20 minutos manipular bebê através da barriga de Joana, pressionando e empurrando tentando virar criança em posição melhor. Joana gritou através de todo o procedimento, dor de manipulação somando-se à dor de contrações contínuas. Mas eventualmente, milagrosamente, Henrique sentiu o bebê virar. Consegui, ele anunciou. Bebê está em posição agora. Joana, na próxima contração, você empurra. Empurra como se vida dependesse disso, porque depende. Joana, quase inconsciente de exaustão e dor, reuniu força que não sabia que tinha e empurrou. A última fase do trabalho de parto foi brutalidade pura. Joana empurrava com cada contração, corpo trabalhando além de qualquer limite razoável de resistência humana, impulsionado por puro instinto de sobrevivência e desejo desesperado de trazer bebê ao mundo vivo. Doutor Henrique guiava processo, mãos habilidosas assistindo conforme cabeça do bebê finalmente começava a coroar. Vejo cabeça, ele encorajou. Mais um empurrão grande, Joana. Você consegue. Benedita segurava a mão de Joana, sussurrando orações e palavras de encorajamento, enquanto Maria das Dores limpava suor que ensopava rosto de Joana. Com o empurrão final que arrancou o grito que ecoou pela enfermaria e além, bebê emergiu numa torrente de fluidos e sangue. Doutor Henrique pegou criança rapidamente, cortou o cordão umbilical, limpou boca e nariz de muco. Por momento terrível, bebê não fez som. Estava pálido, pequeno, completamente imóvel. Bebê de 8 meses que lutara para nascer em condições impossíveis. Henrique virou o bebê de cabeça para baixo, deu tapas firmes nas costas tentando estimular respiração. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. Joana, ainda consciente mas mal, observava com olhos cheios de lágrimas e terror. Meu bebê, ela sussurrou. Por favor, por favor. Benedita começou a rezar em voz alta, palavras fluindo em mistura de português e língua africana que aprenderá de avó, apelando a todos santos e orixás que pudessem estar ouvindo. E então, como se em resposta às súplicas combinadas de todos na sala, bebê ofegou. Pequeno peito expandiu, boca abriu, e choro encheu o ar, fraco primeiro mas fortalecendo rapidamente. Som mais lindo que qualquer um presente jamais ouvirá. É menina! Henrique anunciou,
alegria em voz apesar de circunstâncias brutais. E está viva. Pequena mas viva. Ele envolveu o bebê em pano limpo e a trouxe para Joana, posicionando criança pequena em braços de mãe exausta. Joana olhou para a filha, rosto minúsculo, olhos fechados, corpo tão pequeno que parecia impossível que pudesse sobreviver, e lágrimas escorreram livremente. Minha filha, ela sussurrou, voz quebrada de emoção. Minha linda menina. Você lutou tanto para estar aqui. Ela tocou a bochecha do bebê gentilmente, e naquele momento de primeiro toque entre mãe e filha, algo extraordinário aconteceu. Luz suave começou a emanar do bebê, não reflexo de lamparina ou vela, mas luminosidade que vinha da própria criança, brilho dourado pálido que preenchia a enfermaria com calor que era tanto físico quanto espiritual. Todos presentes, Henrique, Benedita, Maria, congelaram, observando com mistura de admiração e medo. A luz não era ofuscante, mas era inegável, impossível de explicar através de qualquer meio racional. E com luz veio sensação que pressionava contra a pele. Paz, conforto, presença de algo que transcendia a compreensão normal. O que é isso? Henrique sussurrou, médico e cientista nele completamente sem explicação. Benedita, mulher de fé profunda formada por décadas de crenças católicas misturadas com tradições africanas, caiu de joelhos. É bênção, ela disse, voz carregada de reverência. Criança nascida através de tanto sofrimento, marcada pelos céus. É sinal. Maria das Dores fez sinal da cruz, orações fluindo automaticamente enquanto olhava maravilhada. E Joana, segurando filha que brilhava, sentiu algo que não esperara sentir após horas de tormento. Alegria pura, intocada por dor ou medo. A luz durou talvez 3 minutos, depois gradualmente desvaneceu-se deixando o bebê parecendo completamente normal. Pequena, frágil, mas não mais brilhando. Mas todos que testemunharam sabiam que haviam visto algo impossível. Algo que desafiava a explicação mas que era absolutamente real. Henrique, recuperando-se primeiro do choque, verificou sinais vitais do bebê com mãos que tremiam levemente. Ela está bem, ele disse, confusão em voz. Melhor que bem. Para bebê prematuro nascido em condições tão traumáticas, ela está extraordinariamente saudável. Pulmões fortes, cor melhorando, temperatura estabilizando. É como se... Ele parou, não querendo articular pensamento que desafiava treinamento médico. Mas Benedita terminou por ele, como se ela foi curada. Ou protegida. Ou marcada para sobreviver quando não deveria. Henrique não podia discordar, porque evidência estava diante dele. Bebê que deveria estar lutando por cada respiração estava mamando vigorosamente quando Joana a colocou no peito, reflexo de sucção forte e coordenado que não era típico de prematuros. Era anomalia após anomalia, milagre empilhado sobre milagre. Lúcio, que esperara ansiosamente do lado de fora da enfermaria durante todo o parto, entrou hesitante assim que ouviu o choro do bebê. Ele olhou para Joana, depois para a criança em seus braços, e a expressão que passou por rosto era complexa. Alívio, admiração, e algo que poderia ser amor paternal embora ele nunca admitiria. Ela sobreviveu, ele disse, não pergunta mas declaração de gratidão. Joana olhou diretamente para ele, e naquele olhar havia acusação silenciosa mas também reconhecimento compartilhado. Nossa filha sobreviveu, ela corrigiu gentilmente. Apesar de tudo, ela sobreviveu. Foi naquele momento que Dona Eulália escolheu aparecer, tendo ouvido comoção e vindo investigar. Ela entrou na enfermaria esperando encontrar Joana morta ou bebê morto ou ambos, resultado que satisfaria sua crueldade e justificaria punição como apropriada para a escrava desleixada. Em vez disso, encontrou cena de paz tranquila. Joana viva embora exausta, bebê mamando, atmosfera de algo próximo de reverência entre outros presentes. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, voz cortante. Porque todos estão parados olhando. Antes que qualquer um pudesse responder, bebê abriu olhos. E não eram olhos vagos, sem foco de recém-nascido mas olhos que pareciam ver, realmente ver, com consciência impossível. E quando esses olhos focaram em Dona Eulália, algo aconteceu.
A mulher congelou, rosto empalidecendo dramaticamente, mão subindo para a garganta como se estivesse sufocando. Ela cambaleou, apoiando-se em parede, olhos nunca deixando o bebê. O que é ela? Eulália sussurrou, genuíno medo em voz pela primeira vez que qualquer um presente podia lembrar. Joana não respondeu, apenas segurou filha mais perto, instinto protetor ativando-se. Mas Benedita falou, voz firme. Ela é criança. Criança que nasceu através de sofrimento que sua crueldade causou. E se há algo especial sobre ela, se céus a marcaram de alguma forma, então talvez seja para lembrar a todos nós que até em lugares mais escuros, luz pode nascer. Que nem sua maldade pode extinguir esperança completamente. Eram palavras ousadas, tipo de confrontação que normalmente resultaria em punição severa. Mas Eulália não fez movimento para retaliar. Ela apenas continuou olhando para bebê, depois virou-se abruptamente e saiu da enfermaria, costas rígidas com algo que poderia ser medo ou vergonha ou ambos. Nos dias seguintes ao nascimento, a fazenda zumbia com histórias sobre bebê que nasceu brilhando. Detalhes variavam na recontagem. Alguns diziam que luz enchera toda a enfermaria por horas, outros que bebê levitara acima de cama de Joana, ainda outros que anjos foram vistos cercando recém-nascida. Mas núcleo permanecia consistente. Algo extraordinário acontecerá, testemunhado por médico respeitado e 3 outras pessoas confiáveis. Não era superstição ou exagero, mas fato verificável, embora inexplicável. Coronel Inácio, informado sobre fenômeno pelo Dr. Henrique, reagiu com mistura de ceticismo e interesse pragmático. Bebês não brilham, ele disse categoricamente. Deve ter sido truque de luz, reflexo de lamparina, algo racional. Mas Henrique manteve-se firme. Senhor Coronel, tenho 52 anos e pratiquei medicina por 27. Vi muitas coisas, algumas explicáveis e algumas não. Isso foi além de qualquer experiência que tive. Não era reflexo ou ilusão. Era real, e todos nós vimos. O coronel considerou, depois tomou decisão que revelava mais sobre caráter dele que qualquer outra coisa poderia. Se bebê tem algo especial, se realmente foi marcada como dizem, então é ativo valioso. Mais valioso que imaginei. Joana e criança ficam na casa grande, não nas senzalas. Quero ambas onde posso observá-las, onde posso garantir que investimento é protegido. Não era compaixão mas cálculo, transformação de possível milagre em recurso explorável. Mas resultado, independentemente de motivação, era que Joana e bebê teriam condições melhores que maioria dos escravizados. Joana foi movida para quarto pequeno adjacente à cozinha, espaço que era modesto mas limpo e relativamente confortável comparado à senzala onde viverá toda a vida. Ela nomeou bebê Esperança, porque ela sobreviveu quando não deveria, porque há luz nela mesmo quando tudo ao redor é escuro, porque representa a possibilidade de que coisas podem mudar. E conforme semanas se tornavam meses, tornou-se aparente que Esperança era realmente criança extraordinária. Ela crescia e se desenvolvia com velocidade surpreendente, alcançando marcos muito mais cedo que típico. Focou olhos em faces aos poucos dias, sorriu socialmente em 2 semanas, tentou rolar em 3 semanas. Mas mais notável que precocidade física era efeito que tinha em pessoas ao redor. Quando Esperança estava em sala, tensões se suavizavam, raivas esfriavam, pessoas falavam mais gentilmente umas com outras. Era como se a presença dela emanasse paz que influenciava a atmosfera emocional de forma mensurável. Dona Eulália tinha reação mais complexa e perturbadora à Esperança. Desde encontro inicial quando o bebê a olhara e ela sentirá aquele medo inexplicável, Eulália evitara a criança completamente. Mas também não podia parar de pensar sobre ela, obsessão crescendo conforme ouvia relatórios de outros sobre paz que Esperança trazia, sobre como até escravizados mais ressentidos pareciam mais contentes quando o bebê estava perto. Era como se tudo que Eulália construíra, reino de medo e controle, estava sendo corroído pela mera existência de criança de meses. Em dezembro de 1875, 3 meses após nascimento de Esperança, Eulália finalmente confrontou próprios medos e foi ver bebê. Ela entrou no quarto de Joana sem avisar,
encontrando mãe amamentando filha. Joana olhou para cima, corpo automaticamente tensionando em preparação para a crueldade que Eulália sempre trazia. Mas para surpresa de Joana, Eulália apenas ficou parada olhando para a Esperança com expressão que era difícil de ler. Não exatamente medo, mas algo próximo de admiração relutante misturada com algo mais escuro. Posso segurá-la? Eulália perguntou, voz estranhamente hesitante. Joana hesitou, cada instinto gritando para não entregar filha preciosa para a mulher que quase matara ambas. Mas recusar seria ato de insubordinação que poderia resultar em punição severa. Então relutantemente entregou Esperança depois que bebê terminou de mamar. Eulália pegou criança com cuidado surpreendente, segurando-a rigidamente como se não soubesse exatamente como segurar bebê. E então Esperança abriu olhos e olhou diretamente para Eulália. O que aconteceu a seguir chocou Joana tão profundamente que ela ficou sem palavras. Lágrimas começaram a escorrer por rosto de Eulália. Mulher que Joana nunca vira demonstrar qualquer emoção além de raiva e desdém estava chorando abertamente, segurando Esperança e soluçando com dor que vinha de lugar profundo enterrado sob décadas de amargura. Eu sinto muito, Eulália sussurrou, não claro se falando com Esperança ou com Joana ou consigo mesma. Sinto muito pelo que fiz. Pelo que me tornei. Você quase morreu, bebê quase morreu, tudo porque eu. Voz quebrou, incapaz de continuar. Joana olhava em choque absoluto, não sabendo como responder a pedido de desculpas de mulher que torturara sistematicamente ela e outros por anos. Parte dela queria rejeitar desculpas, gritar sobre injustiça de tudo. Mas outra parte que Esperança de alguma forma fortalecera, reconhecia que transformação genuína estava acontecendo diante de olhos dela. Você pode mudar, Joana finalmente disse, voz gentil apesar de tudo. Se arrependimento é real, você pode mudar. Pode ser melhor que foi. Eulália ficou com Esperança por quase uma hora, segurando o bebê e chorando silenciosamente enquanto algo dentro dela, algo que endurecera após anos de esterilidade e amargura, começava a amolecer. Quando finalmente devolveu Esperança para Joana, havia mudança visível em postura dela, expressão dela. Não transformação completa. Décadas de crueldade não evaporavam em hora, mas começo. Vou garantir que você e bebê tenham tudo o que precisam, Eulália disse, voz rouca de choro. E vou tentar ser melhor. Para honrar a segunda chance que sua filha de alguma forma me deu. A mudança em Dona Eulália nos meses seguintes foi gradual mas inegável. Ela parou de ordenar punições por ofensas menores, começou a verificar se escravizados domésticos estavam sendo adequadamente alimentados, até ocasionalmente perguntava sobre bem-estar de famílias. Não era transformação da noite para o dia em santa, havia recaídas, momentos quando velhos hábitos ressurgiam. Mas tendência geral era em direção a mais humanidade, mais compaixão. E todos na fazenda sabiam que mudança estava conectada à esperança, a presença de criança que de alguma forma tornava a crueldade mais difícil de justificar ou executar. Coronel Inácio também começou a mudar, embora de formas mais sutis e pragmáticas. Ele notou que desde o nascimento de Esperança, havia menos conflitos entre escravizados, menos tentativas de fuga, até produtividade ligeiramente aumentada em campos. Não atribuiu mudanças a qualquer poder sobrenatural, era pragmático demais para isso. Mas reconhecia que algo sobre a presença da criança estava afetando a atmosfera da fazenda positivamente. Trabalhadores mais felizes são trabalhadores mais produtivos. Ele observou a Lúcio durante a inspeção mensal. Talvez tenhamos sido excessivamente brutais em métodos. Talvez haja caminho melhor. Lúcio, que secretamente visitava Joana e Esperança regularmente, embora nunca publicamente reconhecendo paternidade, viu mudanças como validação de algo que sempre suspeitara mas nunca ousara articular. Que sistema que governava as vidas deles era fundamentalmente quebrado, que crueldade não era necessária mas escolha, e que escolhas diferentes eram possíveis. Ele começou a implementar mudanças pequenas em como supervisionava trabalho, menos uso de chicote, mais pausas durante dias quentes, tratamento ligeiramente mais humano em geral. E para a surpresa dele, produtividade não diminuiu. Se algo, melhorou. Quando Esperança tinha 6 meses,
Incidente aconteceu que demonstraria seus dons de forma que ninguém poderia negar. Miguel, um dos escravizados que trabalhava nos campos, foi mordido por cobra cascavel enquanto colhia algodão. Veneno de cascavel era notoriamente mortal. Sem tratamento rápido, vítima normalmente morria dentro de horas através de combinação de necrose tecidual e falha de órgãos. Miguel foi trazido para a enfermaria, mordida em panturrilha já inchando grotescamente, pele ao redor ficando preta conforme veneno espalhava-se. Doutor Henrique foi chamado, mas quando chegou e examinou Miguel, prognóstico era sombrio. Mordida é severa, muito veneno foi injetado. Posso tentar incisão e sucção, aplicar compressas, mas honestamente chances são ruins. Ele provavelmente tem poucas horas. Benedita, que estava na enfermaria assistindo, teve impulso súbito. E se trouxéssemos esperança, ela sugeriu. Desde nascimento, há algo sobre ela. Talvez possa ajudar. Henrique cético balançou cabeça, mas Coronel Inácio, que estava presente, surpreendeu a todos ao concordar. Traga a criança. Se há mesmo pequena chance, quero preservar trabalhador. Joana foi buscada com esperança. Agora bebê de 6 meses roliça e saudável. Quando Joana entendeu a situação, sentiu medo misturado com senso de responsabilidade. Se filha realmente tinha dons de cura como o nascimento extraordinário sugeria, então usá-los para salvar vidas era obrigação moral. Ela trouxe esperança para a cama onde Miguel jazia, já semiconsciente de veneno circulando em sistema. Gentilmente, Joana guiou mãozinha de esperança para tocar braço de Miguel, perto de onde mordida de cobra inchava horrível. No momento do toque, aconteceu novamente. Luz dourada suave fluiu de esperança, não tão dramática quanto no nascimento mas inconfundível. E onde luz tocou Miguel, mudanças começaram. Inchaço em perna começou a diminuir visivelmente. Pele negra de necrose clareou para vermelho, depois para rosa, depois quase normal. Respiração de Miguel, que vinha em ofegadas irregulares, estabilizou-se e aprofundou-se. E então, milagrosamente, olhos dele abriram, focando claramente pela primeira vez desde mordida. O que aconteceu? Miguel perguntou, voz fraca mas lúcida. Ele olhou para a perna, depois para a esperança segurando seu braço, depois para faces maravilhadas ao redor dele. Doutor Henrique aproximou-se rapidamente, examinando mordida que momentos antes estava matando o homem e que agora parecia dias velha em vez de horas, já em processo avançado de cura. Isso é impossível, Henrique murmurou, verificando e rechecando o pulso, temperatura, cor de pele. Mordida de cascavel não cura assim. Veneno não reverte. E ainda. Ele olhou para a esperança com admiração misturada com medo. E ainda aqui está a evidência inegável. A notícia do que acontecerá espalhou-se pela fazenda em horas, e por toda a região em dias. História cresceu na recontagem, alguns diziam que Esperança ressuscitara morto, outros que ela podia curar qualquer doença com toque, mas núcleo permanecia verdadeiro. Bebê de 6 meses possuía poder que desafiava a explicação mas que era real e mensurável. E essa reputação trouxe visitantes, muitos visitantes, todos procurando cura ou bênção ou simplesmente testemunhar criança extraordinária. Coronel Inácio, sempre pragmático, viu oportunidade. Ele começou a permitir visitas à Esperança 2 vezes por semana, cobrando donações de visitantes que supostamente iriam para cuidado da criança mas que na verdade iam para seus cofres. Era exploração de dom possivelmente divino, mas também assegurava que Joana e Esperança fossem tratadas bem porque eram agora ativos valiosos em vez de propriedade descartável. Conforme meses se tornavam anos, Esperança crescia em criança extraordinariamente gentil e sábia além de idade. Aos 2 anos, falava em frases completas demonstrando compreensão emocional de criança muito mais velha. Aos 3, começou a mostrar empatia profunda não apenas por pessoas mas por todos seres vivos, chorando quando via animal sendo maltratado, oferecendo conforto a qualquer um em sofrimento independentemente de quem eram. E seus dons de cura, embora raramente manifestados com intensidade dramática do incidente com Miguel, estavam sempre presentes em formas sutis.
Pessoas que passavam tempo perto de Esperança relatavam sentir-se melhor, dores crônicas diminuindo, ansiedade aliviando, até doenças sérias tornando-se menos severas. Dr. Henrique, que continuava visitando fazenda regularmente e que desenvolvera fascínio científico com Esperança, tentou estudar fenômenos sistematicamente. Ele manteve registros detalhados de pacientes antes e depois de passar tempo com Esperança, documentando melhorias que eram estatisticamente significativas mas que não podia explicar através de qualquer mecanismo médico conhecido. Há algo real aqui, Henrique admitiu a Joana durante uma de visitas. Não é placebo, não é coincidência. Presença de sua filha tem efeito mensurável em saúde física e mental de pessoas. E honestamente não sei se é fenômeno biológico que ainda não entendemos ou algo, mas... Ele fez pausa, cientista nele lutando com implicações. Mas seja o que for, é extraordinário. E sua filha precisa ser protegida, cultivada. Ela pode ser importante de formas que vão além de qualquer um de nós. Mas nem todos viam Esperança com admiração. Havia aqueles, particularmente entre feitores e supervisores que beneficiavam de sistema brutal, que a haviam como ameaça. Homem chamado Damião, feitor que supervisionava campos de algodão mais distantes e que era conhecido por brutalidade excepcional, começou a espalhar rumores que Esperança era criança bruxa que está enfeitiçando fazenda, tornando escravos rebeldes e senhores fracos. Ele não confrontou diretamente, mas plantava sementes de dúvida e ressentimento entre aqueles que se sentiam ameaçados por mudanças que Esperança catalisava. Em abril de 1879, quando Esperança tinha 3 anos e meio, Damião decidiu forçar confronto. Ele deliberadamente provocou situação onde escravizado jovem seria pego roubando. Na realidade, Damião plantara evidência e trouxe homem para Casagrande exigindo punição exemplar. Precisamos mostrar força, Damião argumentou para Coronel, o sistema todo desmorona. Essa indulgência desde que bebê especial nasceu está tornando escravos complacentes, fazendo-os esquecer seu lugar. Coronel Inácio, agora com 69 anos e significativamente mais reflexivo que fora 4 anos antes, olhou de Damião para escravizado acusado. Jovem de 20 anos chamado Samuel que Coronel conhecia como trabalhador diligente. Qual a evidência? Coronel perguntou. Damião apresentou o saco pequeno de algodão supostamente encontrado escondido. Antes que pudesse elaborar, Esperança entrou sala. Aos 3 anos e meio, ela era criança pequena mas com presença que fazia pessoas prestarem atenção. Ela caminhou diretamente para Damião, olhando para ele com olhos que carregavam aquela consciência perturbadora. Você está mentindo, ela disse com voz clara de criança mas carregando certeza absoluta. Samuel não roubou nada. Você colocou algodão ali para ter desculpa para machucá-lo, porque você gosta de machucar pessoas. Mas não vai mais. Não aqui. Silêncio caiu sobre sala. E então Damião, sob o olhar de Esperança, desmoronou completamente. Ele caiu de joelhos começando a chorar. Homem de 45 anos soluçando como criança. Eu não consigo mais, ele disse através de lágrimas. Passei vida inteira causando dor. E olhar nos olhos dela faz-me ver tudo, todo sofrimento, todo mal. Não consigo carregar mais. Coronel dispensou Damião naquele dia, mandando-o embora da fazenda com pequeno pagamento de separação. E incidente serviu como aviso final para qualquer um que pudesse considerar resistir às mudanças. Mensagem era clara: Esperança não era apenas criança extraordinária mas força transformadora que não seria negada. E aqueles que tentassem manter brutalidade antiga seriam confrontados não com violência mas com algo muito mais poderoso, confrontação inescapável com própria consciência. Em 1880, Coronel Inácio tomou decisão extraordinária. Inspirado por anos de exposição à esperança e mudanças que testemunhara em si mesmo e em outros, anunciou que libertaria todos os escravizados na fazenda Monte Carmelo através de programa gradual ao longo de próximos 5 anos. Aqueles que quisessem ficar receberiam salários, moradias adequadas, tratamento digno. Era a reversão completa de sistema que governara a fazenda por gerações. Tenho 70 anos, ele disse em anúncio, e quero morrer sabendo que fiz pelo menos uma coisa certa em vida dominada por escolhas erradas. Esta fazenda mudará. E mudará porque pequena menina me mostrou a todos nós, que caminho que seguíamos não era apenas cruel mas desnecessário. A decisão de libertar gradualmente escravizados transformou Fazenda Monte Carmelo em experimento observado por toda a província. Fazendeiros vizinhos reagiram com mistura de curiosidade, desaprovação e medo que mudança pudesse inspirar suas próprias propriedades.
Houve tentativas sutis de isolamento social, mas Coronel aceitou consequências. Perdi respeito de meus pares, ele disse à Esperança, mas ganhei capacidade de dormir sem pesadelos. Esperança, agora com 4 anos demonstrando sabedoria surpreendente, respondeu: você nunca teve respeito deles. Tinha medo, mas medo não é respeito. Agora está construindo algo real, respeito baseado em tratar pessoas com dignidade. Eram palavras que criança não deveria articular, mas esperança nunca fora comum. Transição para trabalho livre foi desafiante, mas não impossível. Coronel contratou administrador progressista que implementou o sistema de salários, moradias melhoradas, educação para crianças. Produtividade não diminuiu, aumentou porque trabalhadores com interesse em sucesso trabalhavam com dedicação que medo nunca inspirara. Joana foi uma das primeiras libertadas formalmente, mas escolheu ficar. Esperança ainda tem trabalho aqui, ela explicou, e quero testemunhar o que se torna. Lúcio, finalmente reconhecendo paternidade publicamente, também permaneceu, transformando-se de feitor brutal em supervisor justo que tratava trabalhadores com dignidade que negara por décadas. Quando Esperança tinha 6 anos, visitante chegou que mudaria a trajetória de vida. Joaquim Nabuco, abolicionista e político, veio conhecer criança extraordinária. Ele passou dias observando, entrevistando, testemunhando efeito de Esperança. Ela é argumento vivo para a abolição, Nabuco escreveu. Na presença dela, impossível justificar sistema que a escravizaria. Ela demonstra que aqueles tratados como menos que humanos são capazes de grandeza transcendente. Nabuco propôs que Esperança viajasse ocasionalmente, visitando fazendas, aparecendo em reuniões abolicionistas. Presença dela poderia mudar mentes, acelerar a abolição. Coronel hesitou, mas Esperança falou por si: nasci de crueldade, minha mãe quase morreu porque sistema a tratou como descartável. Se posso usar dons para acabar sistema, devo. É por isso que estou aqui. Esperança começou a viajar, sempre com Joana e frequentemente com Nabuco. Onde fosse, efeito era profundo. Fazendeiros confrontando Esperança descobriam certezas sobre a escravidão tornando-se menos certas. Não todos mudavam, mas sementes eram plantadas, contribuindo para o momento culminando em Lei Áurea de 1888. Os anos entre 1880 e 1888 foram transformação dramática. Esperança cresceu de criança de 6 anos em jovem de 14, aparência mudando mas essência constante, presença que tornava crueldade difícil, olhos vendo verdade, dons curando corpos e almas. Viagens levaram-na por todo o país, cada lugar deixando marca nela como ela neles. Coronel Inácio morreu em 1884, aos 78 anos. Últimos anos foram pacíficos de formas que primeiros 70 não tinham sido. Em leito de morte pediu Esperança. Ela chegou, agora 10 anos, e segurou mão dele. Obrigado por me salvar, ele sussurrou. Não de morte, mas de viver vida que era morte espiritual. Por mostrar que mudança era possível. Esperança apertou mão gentilmente. Você escolheu mudar. Essa escolha importava mais que qualquer coisa que fiz. Descanse em paz. Dona Eulália viveu até 1891, sobrevivendo o marido e a abolição. Passou últimos anos administrando fazenda como cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como parceiros. Quando morreu aos 74, foi lamentada genuinamente reconhecimento de que mulher cruel em juventude tornará-se, através de anos exposição à esperança. Algo próximo de justa. Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Esperança estava no Rio, convidada especial porque papel em movimento abolicionista era reconhecido. Nabuco falou sobre ela. A abolição veio através de lógica, moral, pressão econômica. Mas também através de pessoas como Esperança, que tornaram impossível ver propriedade em vez de humanidade. Esperança viveu longa vida, morrendo em 1943 aos 68 anos. Nunca casou, dedicando vida à cura, ensino, advocacia. Dons nunca diminuíram, até últimos dias tocava doentes trazendo alívio, olhava almas atormentadas oferecendo paz. Fundou escola educando filhos de ex-escravizados, clínica servindo pobres, orfanato cuidando de abandonados. E sempre contou história de Joana, mãe que quase morreu trazendo ao mundo. Minha mãe foi punida mesmo grávida, Esperança dizia. Forçada a trabalhar sem água sob sol brutal. Entrou em trabalho de parto prematuro de exaustão. Quase morremos ambas. Mas algo aconteceu no parto, luz, poder, dom inexplicável. Por quê? Não sei. Mas sei que Joana escolheu amor sobre desespero, esperança sobre rendição. E essa escolha é a fundação de tudo. Cada pessoa que curou, cada coração que toco, cada mudança que cataliso,
Tudo volta para a mãe que lutou para que eu pudesse ser. A história de Joana e Esperança tornou-se lenda contada por todo o Brasil, história de punição injusta, de nascimento milagroso, de como presença de criança transformou fazenda brutal, influenciou a abolição, deixou legado persistindo gerações. Foi preservada em tradição oral, escrita em histórias. Estudada por acadêmicos interessados em como mudança social acontece através de transformações individuais de consciência. E sempre no centro da história estava a verdade simples mas profunda. Joana foi punida cruelmente mesmo esperando filho, sofreu além de limite humano. Quase morreu trazendo esperança ao mundo. Mas o que aconteceu naquele parto? Luz emanando de recém-nascida, poder de cura manifestando-se, presença transformadora nascendo, mudou tudo. Revelou que compaixão é mais poderosa que controle, que humanidade não pode ser suprimida, e que de sofrimento mais profundo pode emergir luz iluminando o caminho para mundo melhor.